Dando feedback aí de volta pra gente. A mãozinha aparecendo. Oi, gente! Eita, que tá aparecendo, tá bombando, Bárbara. Ó, já foi 25. Já foram. É bom que vai acalmando, né? A gente dá um tempinho e espera um pouquinho para começar, né? Sim. E aí, como é que estamos? Todo mundo em casa lavando a mão? Gente, ó, vocês quiserem participar, querer comentar alguma coisa, vocês mandam aí uma mensagem pra gente, tá? E a gente, à medida que for dando certo, a gente vai olhando vocês, tá bom? Saudades também. Tá bombando, Bárbara, já tem 30. É. Eu acho que dá pra gente começar, não dá? Sim, claro. E também, quem não conseguir assistir aqui ao vivo, vai ficar 24 horas aí no Instagram, eles vão olhando, né? Volta e dá uma olhadinha, prestigia a gente. Gente, pois vamos lá. Hoje nós estamos aqui na live poética para comentar um pouquinho, para comemorar, tá? Amanhã é dia do livro, Dia Nacional do Livro Infantil, que é 18 de abril, e também comemoramos o aniversário de Monteiro Lobato. Então, essa live, que a Adriana convidou a gente, eu, professora Aline Rocha, e nós temos a Bárbara Cavalcante, somos professoras do SESC Objetivo, né, Bárbara? Sim, de outras instituições. Trabalhamos com língua portuguesa. E a gente está sempre nessa disposição. E também lembrando, tem aqui 18 de abril, é o dia do livro infantil, mas dia 23 de abril também é dia internacional do livro e dia do autor. Então veio a calhar assim bem no meio, né? Para a gente estar lembrando um pouquinho, ajudando esses meninos a ler, tentando incentivar. Foi assim um convite, uma surpresa na verdade. A gente vem assim empolgada, organizando material, ao mesmo tempo um pouquinho tímida ainda, mas isso é para chamar a atenção dos nossos alunos e interagir com vocês um pouquinho nessa quarentena, né, gente? Todo mundo com saudade da escola, né, assim, querendo voltar, participar com vocês. Então, assim, é uma live para a gente tentar realmente incentivar a leitura. Então, gente, assim, o Dia do Livro Infantil nada mais é em homenagem a Monteiro Lobato. Porque Monteiro Lobato, ele é considerado, digamos assim, o pai da literatura, né, infantil brasileira. A maioria dos livros dele são voltados exatamente para a literatura infantil, não é isso? Ele é bem reconhecido por isso, apesar de trabalhar com outras coisas, contos, ser jornalista, formado em direito, mas ele é realmente reconhecido como se fosse um autor infantil. Quem é que não acompanhou as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não sabe quem é a Narizinho, a boneca Emília, mas realmente ele é reconhecido mais como infantil. Isso. E aí, a gente não pode pensar que o livro, ele vem de pouco tempo. O livro, ele vem há muito tempo. Ou seja, é do século XV, não é isso, Pablo? Sim. Aí a gente vê essa evolução. Os livros que a gente tem hoje em casa, que a gente estuda em sala de aula, que a gente compra ali pela internet, sempre foram assim? Desde quando ele surgiu, ele já foi assim? Ele vai, na história, ele vai falar, ele só surgiu a partir do século XV, com a invenção da prensa móvel, que foi pelo, eu vou falar aqui em inglês, gente, se tiver errado, vocês perdoem aí, tá? A pronúncia. Johann Gutenberg. Foi ele que inventou a prensa e ele conseguiu disseminar a produção de livro, ficou mais acessível para as pessoas essa produção, sendo também ao longo da história que, dependendo muito das civilizações, de se contar uma história, que na verdade o livro vem para isso, né? Ele vem para poder produzir uma cultura.
Você registrar as histórias. O que acontece no dia a dia, a gente está sabendo hoje em dia pela internet, claro. Mas antes dessas redes sociais, da internet, a gente já tinha um livro em mãos, esse papelzinho aqui, o físico, que a gente fala assim, daqui uns dias ele vai sumir. Vocês acham que vai? A gente vai olhar aqui, ó, tá dizendo que desde o século XV, 1 milhão de anos, eu não sei quanto tempo, aí para cada tipo de civilização, eles trazem uma forma de se mostrar. Aí eu pesquisando aqui um pouquinho para vocês, ele diz assim, ó, que lá no Oriente, inicialmente, era no barro, lajotas, que eles faziam os risquinhos para colocar o seu dia a dia. E aqui a gente consegue ver isso com a pintura rupestre. A gente vai olhar as paredes, está ali sendo contada toda uma história. A gente não tem um livro, mas a gente tem o dia a dia desse povo todo em pintura. O que eles faziam com fogo, a caça, a pesca, o dia a dia está lá registrado. Aí ele fala que aí o que acontece? Eles, à medida que foram deixando de ser nômades, né? Eles começaram a ficar parados em um ponto fixo, eles sentiram a necessidade de começar a contar. E aí, a partir disso, ele começou a querer registrar a quantidade, os animais, e eles precisavam de quê? Sim. De algum material que pudesse fazer esse registro, não é isso? Nessa época. Exatamente. E aí que é contada toda a história deles, né? Quantos animais foram capaz de vida deles, o fogo, tudo isso está sendo registrado ali nas pinturas rupestres. Inicialmente assim, essa necessidade de se contar a história, né, de se escrever uma cultura que se repasse, aí ele vai dizendo assim, ó, para a utilização, a gente vai tendo uma forma de ser introduzida, né? Aí ele fala que com os egípcios já vem aquela história do quê? Do papiro, né? Os registros em papiro. E logo depois, Colombo vem com o pergaminho. Aí eu fui em busca do que era o pergaminho. Pele, gente. Pele. Ele usava a pele de animais e aí também é claro que junto com isso eles começaram a usar objetos pontiagudos para conseguir fazer essa escrita. Então é toda uma evolução. Até a gente conseguir esse papelzinho que a gente tem aqui, fazer esse registro, não foi de um dia para o outro, tudo é uma questão de evolução, até chegar nesse livro que a gente tem hoje. Isso, e também, digamos assim, com essa invenção do livro, gente, até muita coisa foi facilitada, né? A gente pode ver, durante a história, com o surgimento do livro, modificou a educação. Também eu posso dizer com que barateou o preço dos livros, quando ele criou essa prensa, né, do papel. Por quê? Porque se tornou mais acessível para a população. Então, eu tenho aí, modificou a educação, democratizou a comunicação, e aí também marca o surgimento do livro, marca o fim da Idade Média. Então, e isso, gente, não é, criei um livro, mudei. Não, isso é um processo contínuo, né? Ele fala o seguinte, que assim que a gente começou realmente a trabalhar com esse livro, mesmo sendo em grande quantidade, mais acessível, eles ainda eram livros pequenininhos, no máximo 10 páginas, porque eles eram costurados, é um trabalho manual. E esses livros mais antigos, quando a gente dá uma olhada nele, vai até a biblioteca e começa a olhar esses livros mais antigos, a gente vê aquele trabalho minucioso. Mesmo barateando de população, ele continuava sendo um pouco caro e o trabalho dele era realmente minucioso. Bárbara, sabe o que eu estava pensando quando a Adriana ela convidou a gente para a live? Eu estava pensando aqui, a maioria dos pais, a maioria dos alunos, eles não sabem, eles não entendem, porque eles começam a ver o livro infantil antes deles serem alfabetizados. Sim. Né? Isso é uma dúvida muito grande, porque como é que eu vou ter acesso a um material, que eu vou pegar aqui, vou ter acesso a um material em que eu não sei o que está escrito.
eles não têm, alguns pais, lógico que não são todos, mas alguns pais, eles não entendem por quê. E aí, gente, se você parar para pensar, a criança, quando a gente nasce, a gente é uma página em branco, né? E à medida que a gente vai passando os dias, nós vamos aprendendo com os exemplos e as repetições. E aí, o que acontece? Quando a escola, quando o pai propõe um livro, todo mundo fica, gente, o livro é importante, por que as pessoas pedem para pegar em livro, em ler livro? Por quê? Porque simplesmente através do livro, a criança ela vai aprendendo de forma lúdica. Ela vai utilizando o que ela já conhece e ela vai assimilando, associando e adquirindo aprendizado daquilo que ela está adquirindo de novo, né? E aí, o que acontece? Desenvolve a imaginação dela, né? Ela vai recontando o mundo dela. Porque, assim, a gente pensa, eu vou comprar um livro para uma criança que ela só vai riscar, que ela não vai entender. A importância dessa leitura, desse contato com o livro desde muito cedo, é justamente essa interpretação de mundo que a criança tem. A gente conta uma historinha, a gente senta com ela, um tempinho que senta, ele já começa a associar imagens e ele começa a recontar do jeito dele. Tá lá, uma historinha que ele vai fazer ligações de mundo, do mundo dele. Claro que é uma vivência infantil. Não é tão amadurecido quanto o nosso pensamento. Mas esse contato, essa interação serve cognitivo da criança. A percepção de formas, de cores, tudo isso ajuda no desenvolvimento dela. Pois é, aí o que acontece? Quando a criança ela tem acesso a esse mundo, ela não sabe, às vezes, diferenciar o que é real e imaginário. E aí o que acontece? Quando eu pego um livro, tipo esse aqui, em que eu vou contar para a criança histórias, né? Aqui um livrinho, esse aqui é o da minha filha. E aí, ó, eu vou contar para a criança uma história, eu tenho um universo em que eu aproximo ela daquela historinha. E aí, a partir do momento que ela vai tendo contato com o livro infantil, ela vai assimilando aquilo que ela já conhecia, como eu estava dizendo, e aquilo que ela passa a conhecer e ela vai adquirindo um outro conhecimento. E nisso ela vai aprendendo a imaginar, melhorando a imaginação, a emoção, os sentimentos de uma forma prazerosa e significativa. E a gente não pode esquecer, gente, que é o seguinte, essa informação do dia a dia que ela carrega, a gente não pode pensar que uma criança, ela não entende das coisas, ela entende tudo como você estava dizendo, da forma dela, tá? Ela carrega a bagagem da forma dela. E aí o que acontece? Quando o professor leva aquela criancinha, faz a roda e apresenta o livro infantil para ela, o que ele está fazendo? Ele está estreitando os laços escola e casa. Através do livro infantil, ela não entende o que está escrito, mas ela entende o que ela já vivenciou e está uma porta aberta para vir mais. É como você estava dizendo, eu posso, através do livro infantil, trabalhar cor, eu posso trabalhar formas, tamanhos, aspectos, eu posso pegar e colocar numa criança uma informação social do que eu posso ou não fazer. Ou seja, o que é certo, o que é errado. Sim. Eu posso também colocar para uma criança, deixa eu ajeitar aqui, eu posso trabalhar os valores do dia a dia. Posso trabalhar a igualdade, posso trabalhar a limpeza, posso trabalhar N coisas. Então, o livro infantil é colocado desde criança exatamente para isso, para ser uma forma de cuidado com o material. Cuidado com o material em si, com o livro. O cuidado que ele vai ter, mesmo quando ele pega a canetinha que ele vai riscar, o entendimento que ele tem é que tem algo escrito ali. Se está escrito, ele também pode escrever. Ele quer recontar a história dele. A gente tira da mão dele quando é alguma coisa que a gente tem como mais importante. A gente tem esse material que é próprio para ele. Porque o entendimento que a criança tem é que se está escrito, eu também posso escrever. Eu vou contar a história do meu jeito. O desenho do meu jeito. A criança não sabe falar. Eu tenho uma sobrinha, eu vou dar um exemplo para você. Uma sobrinha
que ela pequenininha mandou os parabéns para minha filha no telefone. A mãe dela diz assim, canta parabéns. Ela não sabe não do que é essa internet. Porque isso é a vivência de mundo que ela tem do jeito dela. E é a mesma percepção que ela tem diante do livro. Aí ela diz assim, ele vai pegar um livro que ele não pode riscar e vai riscar. E estão do lado e dizer, olha, esse não é seu, não pode. Se não é para você, ele não entende que não é o livro, não é para ele. E aí, Bárbara, também tem pais que já chegaram para mim e perguntaram assim, professora, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Gente, uma criança não gosta de ler, pegar um livro infantil da noite pro dia é incentivo. Se eu tenho uma criança pequena que ela não gosta de banhar, eu vou botar. Porque devo me lavar, porque eu devo me banhar. Então, isso é uma construção diária. Eu posso utilizar revista em quadrinho, eu posso utilizar livros baseados em revista em quadrinho. Eu coloquei aqui no grau para eu mostrar para vocês aqui alguns livros, tá? Eu mostrei esse, que é em 3D, que a criança pode olhar as informações, tá? Ó, tem um monte de livro. E isso e entre eles, muitos livros que vai incentivar a criança a gostar da leitura. Ó, tenho esse, como eu falei, que é valores e aprendizado de coisas do dia a dia. Tenho também esse aqui, que eu particularmente adoro, que é o do corpo humano, tá? Em que a criança, aquelas crianças que são um pouco mais, digamos assim, curiosas, elas vão aprender e vão querer fazer. Olha como o livro é legal. Então, esses livros, professora, mas livro Bárbara, eu ouvi um aluno me dizendo que a mãe fez assim, comprou um livro para ele, infantil, e disse assim, menino, pode ir para aquele quarto, você vai ler esse livro, quando terminar, eu quero o relatório do livro. Gente, como é que esse negócio vai ser prazeroso? É o castigo, né? Assim, ó, você vai ter que ler e o que eu aconselho ano passado eu estava com produção de chega em sala, quem gosta de ler? Aí você espera, né? Você como língua portuguesa, professora de língua portuguesa, espera um monte de mão levantada, todo mundo de cara feia. Eu disse, olha, vocês têm que começar a ler o que dá prazer. O que vocês realmente gostam de ler. Porque hoje a gente tem os clássicos em história em quadrinhos. A gente tem as histórias em quadrinhos há muito tempo, né? Então comecem a encontrar que vocês gostem de ler, para depois vocês lerem o que... Quando o pai... Aí a mãe diz assim, olha, eu mando ele ler, ele precisa me entregar um resumo. Ou então ele vai me dizer o que foi que ele entendeu. Falando, a gente consegue repassar nessas informações, principalmente em relação à produção de texto. Mas o que não é páginas, você vai ler esse livro e só vai sair de lá quando terminar. Gente, quem vai gostar? É um castigo. Independente do título que você dê a ele, independente do jeito que é o castigo. Então, quando eu sou muito sincera com vocês em relação a isso. Os livros que eu li, que eu comecei a ler, eu sempre gostei muito de língua portuguesa. Eu não sou mais só professora da área agora, mas eu sempre escolhia os livros que eu gostaria de ler e lia sem ser obrigada. Mas quando vinha alguns da escola, que já realmente via, eu ficava assim, meu Deus, eu não gosto. Só que a questão não é essa. Vamos em quadrinhos, os clássicos que estão agora aí à disposição da gente, em histórias em quadrinhos para fazer essa leitura. E a gente começa a fazer com que essas crianças... Pois é.
E é tão interessante que as pessoas não podem dizer assim, eu não tenho acesso a esse material. Nós temos a internet aí para facilitar também esse acesso. Maurício de Souza, ele gosta tanto que as crianças aprendam a ler, que elas estimulem a leitura, que ele fez. Ele pegou os clássicos e ele colocou como personagem o pessoal da Turma da Mônica. Eu tenho também aqui, eu sou louca, eu compro muito livro, porque eu adoro livro. Então, nós, como professores de língua portuguesa, ele pegou o Pequeno Príncipe e ele transformou com os personagens. Não sei se em casa estão ouvindo. Hã? Tá falhando? Mas eu não consigo te escutar direitinho. Gente, coloca aqui, tá dando para entender? Tá dando para entender? Coloquem aí pra gente ter um feedback. Tá dando para entender. Ótimo. Estamos ouvindo. Pois vamos lá. Tá dando, Bárbara, para me ouvir? Você me ouve? Bárbara, então é você que não está conseguindo me escutar, né? Você não me ouve, Bárbara? Entra novamente que eu vou te convidar novamente. Vai. Gente, um minutinho, tá? Nossa live tá tudo de bom. Eu vou chamar aqui a Bárbara, vou convidar ela novamente, tá certo? Só um minutinho, problemas técnicos acontecem. Peraí, só um minuto. Vocês estão gostando? Coloca aí, estão gostando? Tô esperando ela entrar aqui para eu convidá-la, tá? Oh, meu Deus! Deixa eu ver se eu acho que é aprovado. Obrigada, Josiane. Que bom que vocês estão gostando. Realmente é muito importante. É uma coisa que muitas pessoas não dão importância ao livro infantil, digamos assim, à importância da leitura, que antes de qualquer aprendizado, alfabetização, a gente ser bem alfabetizado, a gente ter um feedback. Então, isso tudo, todo o aprendizado que a gente adquire é através da leitura. Principalmente para nós mamães que temos filhos pequenos que adoram o mundo da imaginação. Com certeza. Isso é verdade. Pura verdade. Obrigada, Lúcia. Estou esperando aqui minha amiga para poder a gente continuar. Obrigada, gente. Oi, Aliquete. Enquanto a Bárbara ela volta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu tinha separado. Gente, é muito importante esse período, principalmente a literatura infantil, você pegar... Opa! Bárbara voltou. Oi, amiga!
Também, mãe. Deu Vamos certo? lá. Deu certo, senti saudade. A internet tá horrível. Eu até comentei com você mais cedo, né? Eu disse, olha, hoje ela resolveu não dar certo. Mas vamos lá, Sim, até onde mãe. der certo. Outra coisa que eu estava pensando, também quando eu estava pensando nessa questão do nosso live, também eu pensei na questão que as pessoas não sabem quanto é benéfico isso para a gente. A leitura é o momento que você para e seu corpo se tranquiliza, né? Ó, a gente vai pensando o seguinte, ler pelo menos 15 benefícios que a gente vai citar aqui rapidamente para vocês. 15. Interagir com outro mundo. Para começar, e não precisa de muito tempo. A gente não precisa pensar assim, eu tenho para conseguir relaxar. Não é isso. 6 minutos de leitura, comprovadamente, é científico, tá? Já te faz relaxar e sair dessa turbulência do dia a dia. Mas o que a gente está acostumado a fazer agora? Celular. Ela já estimula o teu cérebro. Enquanto as pesquisas mostram que se você pega ali 5 minutinhos antes de dormir, meia luz, o teu cérebro começa a relaxar para te trazer um sono mais tranquilo. Então, primeiro, te ajuda a dormir melhor. Tem coisa melhor do que isso nesse dia a dia, com essa turbulência toda, e agora então, como a gente está vivendo? Aí vem lá, reduz o estresse. Se eu durmo melhor, eu consigo relaxar, eu consigo ter um dia melhor. Eu descansei, porque eu já escutei gente falando assim, eu tenho a impressão que a noite eu deito para dormir e meu corpo, minha alma, corre uma maratona de volta, porque eu acordo mais cansado. Não para, ele continua ali ativo e você não consegue relaxar. Outro benefício, eu achei super interessante, te deixa mais bonito. Ler te deixa mais atraente. Por quê? Uma conversa com alguém que é inteligente, que você consegue fluir. Não é você olhar para aquela pessoa e dizer assim, meu Deus, ele é lindo, realmente ele é perfeito. Mas é uma conversa agradável. Flui. Nada melhor do que a leitura para te deixar mais bonito, mais atraente. Quando a gente não vê aquilo, aquela capa perfeita, o conteúdo vem para prevalecer. A gente vai apostando nisso. Outra coisa, te encoraja a mudar. Então a gente vai dar um pouquinho mais de valor aos livros de autoajuda, Tia Aline, Pro Aline, aos livros de autoajuda. Porque nas pesquisas eles também mostram que, assim, naquele momento que você está em apoio, essas leituras de autoajuda, elas te saem, elas te tiram daquele abismo que naquele momento, perfeito, o poder da esperança. Tá aqui, você tá aqui pensando em o que está acontecendo agora, você pega para fazer uma leitura, para relaxar um pouquinho. Ler aprimora a sua empatia. Converse comigo. Olha, eu faço uma leitura de um mundo diferente do meu, de uma história diferente da minha. Eu consigo me colocar no lugar do outro. É o que a gente está precisando fazer agora. Né? A gente precisa olhar para o outro. É verdade. E ajuda até. Mais cuidado. E ajuda até a leitura também, de acordo com alguns cientistas, ajuda até a combater a depressão. Porque você acaba acessando aquele, a gente melhora, tranquiliza, a ansiedade diminui e ela funciona como terapia. Uma boa leitura, uma boa história, uma história positiva, ela funciona também como terapia, além de ativar a memória, né? Evitar as doenças. Alzheimer. Aquelas palavrinhas cruzadas que vai trazer o cérebro o tempo inteiro, ajuda a prevenir essas doenças, sim. E comprovar, a gente está de vez em quando nas reportagens. Outra coisa que é básico para a gente, né, Aline? O vocabulário. O aumento do teu vocabulário, do teu léxico, tudo aquilo que tu vai aprendendo. A gente precisa saber que a gente
sempre assim, não se repetir com a leitura. Vamos ver que outra coisa. Ler te torna mais rico culturalmente, menos preconceituoso. Concorda, Aline? Concordo. E, consequentemente, ampliando o vocabulário, você melhora a escrita, o raciocínio, a sequência das informações dentro do texto narrativo. Então, você ampliando o seu vocabulário e você lendo bastante, você tem uma noção de começo, meio e fim, de espaço, de tempo, a colocação dos personagens, até o seu vocabulário, gente, é muito importante, porque à medida que você vai completando o degrau fundamental, ensino médio, quando você chega no ensino médio, você tem a necessidade de ter um vocabulário ampliado. E nisso, a gente não precisa só ler um livro infantil, não. A gente pode ler um jornal, uma revista, sites, manter-se informado. E a leitura, por que a gente recomenda tanto a leitura do livro? Porque assim, você tem uma noção melhor do como você vai, digamos assim, utilizar esse vocabulário dentro de um texto. O que eu falo para eles agora, que eu estou trabalhando com a gramática, né, esse ano, eu digo assim, olha, é gramatical, mas a leitura faz com que você saiba como é que eu escrevo, como é que eu vou usar, porque eu já vi a palavra corretamente, daquele jeito. Então, assim, aí eu preciso saber porque tal palavra é acentuada. Em algumas situações, sim. Escrever um texto, muitas vezes você não tem essa noção da regra, por que ela é acentuada daquela forma. Mas você sabe que ela é acentuada, porque em muitos momentos você vai ter a palavra acentuada. E isso vai servir sempre quando você tem esse trabalho de vocabulário. Eu só tenho essa aquisição com a leitura. É uma leitura não só de textos, mas de mundo. Eu vou observando tudo. Quando a criança começa a ler, não tem um outdoor, não tem uma pintura de muro, não tem... Não pare para ler. A gente tem que manter essa criança viva dentro da gente, para em algum momento estar sempre ativando ela para buscar essa leitura. Tudo isso vai melhorar a nossa qualidade de vida. É isso que a gente está em busca. E nós, professoras de língua portuguesa, estamos em busca justamente desse prazer de leitura. Tudo vai ficar, a geografia, a física, a robótica, tudo vai ficar mais simples porque eu preciso entender. É sim. Bárbara. Preciso ler para entender. Aí aqui a gente já foi. O pessoal está dizendo aqui, a Mara está dizendo... eu acho que está melhorando agora, gente. Eu acho que já estava bem melhor agora, ó. Então, Bárbara, hoje a gente está falando do livro infantil. Estão me vendo? Hoje nós estamos falando do livro infantil, mas também a gente não pode esquecer o grande homenageado, né? Que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Olha aqui. Do livro infantil e falando de Monteiro Lobato também, porque é o dia do aniversário dele, 18 de abril. Ele nasceu em 1880. Nada mais justo, né, do que homenageá-lo e colocar o dia do livro infantil no dia 18. Isso. E aí, ele é chamado do pai da literatura brasileira. Ele tem O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho. E também, ele, digamos assim, a maioria das suas obras, como eu tinha falado anteriormente, é sobre a literatura infantil. Ele é um grande escritor, né? E aí, é tanto que ele também coloca como cenário das suas obras alguns vilarejos, a população do Vale do Parnaíba, na crise do café. Então, ele trabalha também essa questão social, né? Ele trabalha muito o caráter nacional, ele é muito nacionalista, não é isso?
Sim, sim. Mas aí, assim, ele começa a falar sobre isso depois que ele herda a fazenda do avô, né? Que até então ele é jornalista, ele tá aqui como romancista, tradutor, e ele se interessa por essa vida do campo quando ele herda essa fazenda do avô dele. Aí começa a observar essa vida regionalista com outros olhos. Certo? Aí também a gente não pode esquecer uma coisa muito importante que eu estava lembrando e a gente até conversou antes sobre o centenário de Clarice Lispector. Não fugindo um pouquinho aqui da live com relação a o Dia do Livro Infantil, mas esse ano nós comemoramos o aniversário, 100 anos de aniversário da Clarice Lispector, dia 10 de dezembro, desculpa. Ela, como nós sabemos, ela não é brasileira, ela é da Ucrânia. Então, e essa mulher, ela tem, digamos assim, ela é uma grande figura feminina, porque ela nós temos, é cronista, contista, jornalista, escritora, digamos assim, romancista, e a gente não pode esquecê-la, porque ela é uma das mulheres que abriu o caminho dentro da literatura infantil, não é isso? Tá ouvindo, Bárbara? Tá conseguindo me ver e me ouvir? Porque eu tô vendo aqui nos comentários que a imagem tá ruim. Estão conseguindo? Você tá me ouvindo, Aline? Tô te ouvindo. E tá conseguindo me ver também? Mas eu não tô te ouvindo, Aline. Bom, a gente poder reconhecer, daquele poeta que ele fala. Eu posso começar? Ou você começa? Não tô te ouvindo. Tenta me tirar e me colocar de sair e tu me bota de volta. Ok, agora dá para me ouvir? Dá para me ouvir agora? Aumentei aqui o volume. Aumentei. Certo? Então, gente, ó, enquanto a Bárbara entra novamente, acontece, tá? Essas coisas ao vivo acontecem, agora eu tô entendendo. Então, ó, a Clarice Lispector, ela é uma das principais autoras, tá? A nível, digamos assim, nacional e internacional. Ela é conhecida internacionalmente. E aí, não podemos deixar de homenageá-la hoje, tá? Porque devido a ela ter sido uma mulher que abriu portas para as mulheres na época dela, ela também era vista pelo jornalismo, de uma forma um pouco mais pejorativa. Ela era vista, às vezes era chamada de bruxa, de exótica, de misteriosa, tal. Mas só que ela gostava de ser conhecida